Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. E vamos então iniciar a nossa preleção dessa noite. Essa preleção que está contida no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, dos itens 7 a 10, e no livro dos Espíritos, nas questões 674 a 676. O título da nossa preleção de hoje é sobre o ambiente de trabalho profissional, a prece e a tolerância. Vou iniciar aqui essa nossa preleção com a leitura de 3 questões do livro, bem rápidas, para introduzir o tema. O tema que pede a reflexão sobre o trabalho, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntou, através de médiuns, aos espíritos superiores o seguinte: na questão 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? E a resposta deles foi essa: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Na questão 675, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Kardec perguntou. E como resposta, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E por fim, na questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Kardec perguntou. E eles responderam: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas sempre é trabalho. Que belas questões, né? O Livro dos Espíritos é um livro sensacional, especialmente para quem está iniciando na doutrina, né? Que normalmente tem muitas dúvidas. Esse foi o meu caso há alguns anos atrás. E é um livro muito interessante, onde a gente lê, relê e sempre que a gente estuda os temas fica cada vez mais maravilhado pela qualidade das respostas desse livro, que realmente tem um corpo, um aprofundamento muito grande, onde só espíritos realmente superiores teriam capacidade de nos responder. A nossa preleção também é baseada com mensagens do Mestre Jesus, em que ele nos apoia no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um trechinho, tá? É uma mensagem retirada da Bíblia, da, de Lázaro. É uma mensagem de Lázaro. Na verdade, essa mensagem não é da Bíblia, ela foi uma mensagem recebida mediunicamente, né, em 1863, que fala sobre a obediência e a resignação, onde nos fala rapidamente que a obediência é um consentimento da razão, que o covarde ele não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta também não podem ser obedientes. São duas virtudes, companheiras da doçura, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Obediência, trabalho, tudo isso é que nos pedem, né, para que seja tratado hoje. Estamos chegando aí no último mês do ano, possivelmente mais cansados, né? É um mês que aqueles que ainda estão no trabalho profissional é um dos meses mais cansativos do ano, em que queremos dar conta daquilo que não se pôde fazer até então.
E nesse momento a gente tem essa possibilidade de refletir sobre o trabalho, e aqueles que não estão em trabalho profissional, por assim dizer, entendam que toda ocupação também é considerado um trabalho. O cuidado do lar, o cuidado dos filhos, o cuidado do jardim, e todo tipo de ocupação, como o estudo, é considerado trabalho segundo a doutrina espírita. E no trabalho a gente tem uma série de desafios. Às vezes encontramos com pessoas que temos algum tipo de desavença, e no trabalho temos uma tremenda oportunidade de aprender. Na doutrina espírita, nós temos ferramentas, né, que normalmente a gente acaba vendo isso com mais detalhes nos cursos, como o curso de aprendizes do Evangelho, em que, por exemplo, quando temos uma dificuldade com alguém no ambiente de trabalho, ou no lar, ou em qualquer lugar, né, uma das ferramentas é, primeiro, se colocar no lugar do outro. Nada é de graça, né? Por que que uma outra pessoa se dá mal com a gente por algum motivo? Estamos, às vezes, sendo mais valorizados para o chefe, mais reconhecidos dentro do lar. Tem sempre sentimentos atrás das ações do ser humano e das nossas, né, em primeiro lugar. Primeiro precisamos aprender a olhar para nós mesmos, né, e entender o que está, né, que sentimento que está nos guiando. Isso às vezes é difícil, tá? Especialmente quando a gente está naquele automático do dia a dia, fazendo as rotinas, e todas elas, né, como eu já falei, são ocupações, são trabalho. Que sentimento? Você já parou para pensar que sentimento você está passando quando está lavando uma louça, quando está arrumando uma cama, quando está estudando uma matéria que não gosta, ou quando está realizando um trabalho exaustante, exaustivo? Comece a se olhar. É importante que a gente consiga manter o máximo possível, né? Não somos anjos aqui, não estamos encaminhada em evolução, mas começar a se olhar, a entender qual é o nosso sentimento durante as nossas atividades no dia a dia. Às vezes, olhando para isso, a gente já consegue enxergar a maneira como agimos perante as outras pessoas. E quando a gente entende isso e coloca também como prática se colocar no lugar do outro, o porquê que o outro age daquela maneira para com a gente, né? Que sentimento será que aquela outra pessoa está passando? É claro que temos caminhadas diferentes, eu vou usar a palavra evolução, sim, diferente. Temos espíritos mais jovens, temos espíritos mais velhos, né, do ponto de vista da, do espiritismo, né, da vida após a morte. Então é claro que alguns já passaram por caminhadas mais difíceis, já superaram, já tem isso no seu íntimo gravado, e outros não. Outros precisam ter umas provas que às vezes parecem ser tão simples, ser tão bobas, e eles acabam errando, ou nós acabamos errando, né? Então, esses desafios da vida que a gente vê acontecendo, erros cometidos, né, que às vezes parecem ser tão banais, tão básicos por algumas pessoas ainda no século, né, no século 21, e às vezes temos dificuldade para entender. É sabido que temos evoluções diferentes, caminhadas diferentes, mas que estamos todos aqui no mesmo momento, todos aqui juntos, superando com a graça de Deus, com a graça da ciência, uma pandemia, onde cada vez mais caminhamos para poder estarmos juntos, estarmos nos encontrando. Eu particularmente torço para que em breve a nossa casa também possa fazer seus encontros presenciais, quem sabe um modelo híbrido em que a gente possa ter o passe novamente direcionado individual, né? E a gente possa voltar a se encontrar com mais
presença pessoal. Não que o virtual nos distancie, eu acho que a gente se saiu muito bem, está se saindo muito bem, trabalhando dessa maneira, mas a gente precisa se encontrar, a gente precisa, às vezes, do material, do estar presente, né, presencialmente, para que a sintonia aumente mais ainda. E sobre o trabalho, a gente precisa também saber que existem riscos, né, em todo o trabalho, pois às vezes temos dificuldade para enxergar o limite. E quando os nossos limites estão próximos, o nosso corpo avisa, a nossa mente fica exaustada, né, de pensamentos, às vezes cansada, o nosso corpo pede repouso. E sim, é nos necessário, somos aqui ainda em carne e osso, temos essa necessidade do repouso e que o repouso realmente aconteça. Então, cuidado nos momentos de repouso, de achar que está em repouso, mas está no celular, trabalhando com a mente a mil, né? Lendo e participando das redes sociais. Então, muito cuidado hoje nesse momento aí do nosso século atual. É algo que a gente tem que estar sempre atento, porque o celular às vezes nos tira os poucos momentos que temos de repouso necessário. No trabalho, precisamos também estar atentos para não cometer deslizes, tá? Às vezes a gente acaba julgando o outro, principalmente os políticos, né? É fácil a gente apontar o dedo e também temos que estar olhando sempre ao nosso lado, né? Sempre a nossa maneira de agir, a moral, né? Todos os ensinamentos morais que às vezes parecem um jargão, até difícil um pouco da gente falar, poxa, mas tem que falar que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que ser correto, que a gente tem que ser paciente. Às vezes tem que repetir isso, né? Às vezes a gente entra no dia a dia e acha que o mentir é normal, acha que o benefício próprio é normal, e porque às vezes a gente vê alguém dentro de um trabalho, né, usufruindo de um benefício próprio, por alguma maneira de malícia, a gente vê isso acontecer, acha que também deve agir dessa maneira, isso é errado, tá? É sabido que aqueles que têm autoridade, eles têm uma responsabilidade maior. Eles também têm contas a pagar e responderão pela boa ou má direção aos seus subordinados. Os subordinados não são meramente escravos da vontade. Eles obedecem, mas hoje, né? Mas amanhã poderão ser os que darão as ordens. E os subordinados também têm os seus deveres, como eu vinha falando. Mesmo que um chefe não tenha cumprido seu dever moral, a gente não tem o dever de agir da mesma maneira. As faltas de um não autorizam as faltas de outro. Por fim, meus caros, o trabalho é uma lei. A prece e a tolerância são deveres. Quando a gente estiver em momentos exaustantes, cansativos, lembrem-se, é possível se acalmar, é possível praticar um pouco de meditação, de respiração, se possível num ambiente mais individual, né, distante de outras pessoas, e é claro, utilizar-se da prece. E lembrando que a prece não precisa ser automática, né? É importante que a gente aprenda cada vez mais a usar a prece do coração, envolver, quando for o caso, as pessoas do nosso trabalho em um sentimento de amor, de harmonia, e pedir sempre que necessário, que a gente tenha algum tipo de dificuldade maior de superar os desafios do trabalho, da ocupação, pedir apoio ao plano espiritual. Pedi e obtereis. Essa é uma das mensagens principais dessa noite. E que assim seja.